Hoje nós iremos falar do processo de desenvolvimento de software. Então, esse processo de desenvolvimento de software é o quê? É um conjunto de atividades. Que atividades são essas? São práticas, são técnicas, metodologias, né? Rigorosas, sistemáticas e controláveis, que permitem construir sistemas informatizados em um prazo e orçamento finito em uma determinada ordem. Então, no processo de desenvolvimento de software, utilizamos aí meios, técnicas, né, procedimentos, né, alguma metodologia, né, de forma rigorosa, tem que ser sistemática até chegar nesse software, nesse sistema, que é o objetivo final. Segundo a IEE, é isso? Instituto, né, de Engenheiros e Eletricistas Eletrônicos, essa coisa assim, ela define que o processo de desenvolvimento de software como uma aplicação de um processo sistemático, disciplinado e qualificado ao desenvolvimento, à operação e à manutenção de software. Então, essa é a definiçãozinha do IEEE. Nós temos aqui agora alguns motivos, né, alguns principais motivos que levam essas organizações a realizar, a desenvolver esses sistemas, esses softwares, né? A primeira, o aumento de qualidade, né? Nós sabemos que depois que passou, né, do modelo tradicional, forma de arquivamento, modelos tradicionais, utilizando o papel, nós tivemos a questão da informatização, né, das atividades. E com essa informatização, nós tivemos aí o que nós chamamos de aumento da qualidade. Então, esse sistema, esse software, né, ele vai aumentar a qualidade desses produtos e serviços através dessa automatização dessas rotinas. Então, sua empresa ela cresce, então, à medida que ela vai crescendo, ela precisa de um sistema, de um programa, né, que trabalhe ali de forma eficiente para gerir, né, gerir processos, né, facilitar trabalho, facilitar serviços. Outra situação é a redução dos custos, né? Ao fazer esse investimento, você, embora gaste um pouco mais para investir, para criar um sistema, mas você vai reduzir esse custo futuro, porque você vai ter uma produtividade aqui maior. Então vai ter ainda um aumento da vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, né? Você vai estar lá, né, competindo, né, de igual para igual com as empresas de nome. O aumento do nível de serviço, ou seja, ao utilizar um software, um sistema bacana, você conseguirá, por exemplo, ter um aumento desse nível de serviço, né, do que se fala a questão do desempenho desses recursos humanos. E por último, a melhoria do processo e tomada de decisões pela administração da empresa. Esse sistema ajuda que você possa visualizar, ver números, métricas relacionadas a. Temos aqui alguns estudos feitos nos Estados Unidos para se medir, né, a produtividade no desenvolvimento de sistemas. E revelam que, então, esses resultados, essas porcentagens, se você for dar uma pesquisada por aí, vai ter alguns valores diferentes. Então, nós servimos base o que foi falado aqui por essa pesquisa aqui desse Standish Group aqui de 2011. Então, ele diz o seguinte, que de 30% a 40% desses projetos eles são cancelados. 50% dos projetos custam mais que o dobro do custo inicial projetado. A empresa que contrata alguém para fazer esse sistema, uma outra empresa, ela inicialmente o valor, o que era iniciado com X, acaba lá na conclusão com um valor, né, 2x. Ele diz ainda que 15 a 20% dos projetos
terminam dentro do prazo. Então, um valor bem pequeno, apenas 15 a 20% dos projetos terminam dentro do prazo e dentro do orçamento. Então, você contrata um valor e paga um valor bem mais alto. Então, os principais problemas encontrados no desenvolvimento de software, colocamos 3 aqui de forma padrão. Primeiro, gente, a falta de qualidade do produto final. Nós sabemos que o software hoje, quando envolve principalmente empresa, negócio, ele é bastante caro. E ele precisa ter qualidade. E esse produto, quando ele não tem uma qualidade, ele acarreta vários outros problemas, né, internos na empresa. E faz com que o cliente ele fica totalmente insatisfeito. E cliente satisfeito, né, é uma má visão. E outra questão, outro problema encontrado é o não cumprimento dos prazos. A empresa pegar e falar, não, nós entregaremos o software daqui a um mês. E aí, no final das contas, quando ele vai ver o tamanho do sistema e o sistema vai ser entregado aí a mais, né, 3, 4, 5 vezes mais daquele tempo inicial que foi dado, que foi combinado. E ainda também o não cumprimento dos custos, né, os custos, o orçamento. Vamos imaginar, por exemplo, que você contrate para fazer um software a um valor X. E aí, quando vai ser entregue, já passou daquilo que o cliente pode pagar. E aí fica inviável. Então, a partir desses resultados anteriores, né, surgiram estudos de processos e técnicas para melhoria da qualidade e confiabilidade dos produtos e também a produtividade dos desenvolvedores. Então, neste caso, nós temos a criação de alguns métodos, metodologias, formas, processos para que desenvolva esse software, para que não ocorra aqueles erros que nós falamos aqui anteriormente. E nós vamos ver quem são esses modelos, né? Quais são essas formas de modelagem, né? Quais são os padrões seguidos para que se desenvolva esse software de forma aceitável. Com essa preocupação que foi criada em relação aos erros que nós falamos anteriormente, e essa preocupação em criar processos, técnicas e metodologias, nós tivemos os seguintes resultados, né? Foi criada linguagem de programação mais produtivas, ou atualizado, ou adaptado, fizeram uma melhoria, metodologia de desenvolvimento de software, ferramentas computacionais para o desenvolvimento e gerenciamento de projetos de software. E aqui nós temos algumas linguagens que você já conhece, né? Java, JavaScript, Python, C Sharp, PHP, C++, né? TypeScript, linguagem de marcação, HTML, Ruby, e aí só foi alguns exemplos. Dessa forma, a melhor maneira de se aumentar a qualidade do software é definindo um processo eficaz de desenvolvimento que contemple todas as fases necessárias para a sua produção. Então é preciso aí muito estudo para que escolha um método, um processo, né, para que se desenvolva esse software, esse sistema, dentro do prazo, dentro do custo e dentro da qualidade esperada. É isso o objetivo do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento. Então é esse o objetivo de estudar esse tema, né? O processo de desenvolvimento de software ou de sistemas. E o desenvolvimento de software, existem alguns requisitos que são importantes, devem ser atendidos aí quando é construído um software. A primeira situação é a flexibilidade. Neste caso, os sistemas devem ser facilmente alteráveis para garantir a evolução. O que é essa flexibilidade, gente? É uma visão de crescimento. Observa-se quando esse software é criado, esse sistema é criado,
esse sistema ele tem que ter uma visão de crescimento. Imaginemos, por exemplo, que a empresa tem um negócio intermediário, mas que ela pode imaginar, ela pode visar, né? As empresas elas imaginam isso, que cresça, que ela fique gigante. Então essa flexibilidade no sistema, no software, deve existir. Ou seja, a permissão que ele possa ser alterado no sentido de crescer esse software, crescer esse sistema, mas que ele não perca as suas funcionalidades ou seu objetivo, né, por essas mudanças futuras. Outro, a confiabilidade. Então, o número de defeitos deve ser o menor possível. Então, um sistema, um programa, né, um software, ele deve ter uma certa confiabilidade. Vamos imaginar, por exemplo, um programa que trava muito. Um programa que trava muito e você não consegue fazer as atividades. Ou um programa que é muito pesado. O computador falta é não abrir o programa, falta é não realizar uma tarefa, uma funcionalidade, por exemplo. Outra questão relacionada à confiabilidade é o número de erros, né? Quais erros esse programa pode é aceitável? Dá muito erro nele? Desempenho, tá uma coisa relacionada a outra. A questão da performance, né? O sistema deve ter um desempenho razoável, execução, resposta. Eu clico nele, quanto tempo, quantos segundos ele vai abrir. Eu clico na funcionalidade, na opção do programa, demora a abrir, tem esse tempo de resposta é grande, né? O desempenho dele é bom, então tudo isso vai ser entrado em consideração. E a facilidade de uso, a questão da usabilidade. Esse sistema, né, ele deve ser de fácil uso, principalmente porque lá na ponta que eu chamo, eu uso esse termo, onde estão os usuários finais, que geralmente são as pessoas que não têm nenhuma formação mais avançada, voltada para a informática, e às vezes ele tem que usar esse programa de uma forma mais simples possível, né? Mas é claro que ao desenvolver esse software, né, a empresa que a desenvolve, eles têm que fazer também a capacitação dessas pessoas. E agora nós vamos falar de modelagem de sistemas, né? Vamos falar de modelagem de sistemas, modelagem de softwares. Então, por que modelar, né? Por que modelagens? Né? Qual a necessidade de se usar modelos? Por que eu preciso usar modelos? Realmente é preciso seguir os passos destes modelos? O software não está relacionado de fato à construção através de código em linguagem de programação? Então são alguns questionamentos que a gente faz quando se trata de modelagem, né, desse processo de desenvolvimento de software. Será se é realmente preciso seguir esses passos? Será se isso é vantajoso? E às vezes se torna um pouco tão chato. Será se eu não poderia, por exemplo, só ir partir para o código e escrever lá o sistema, escrever o programa? Então essas são algumas, né, algumas perguntas que nos fazemos. Então, nós falamos anteriormente de erros que aconteceram, né? Vários erros, né? Ou depois desses erros que aconteceram, problema de produção, de custo, de qualidade, de entrega de produto. E então, por isso que foi desenvolvido esses modelos. Então vamos observar o seguinte. Vamos imaginar que você quer fazer uma casinha de cachorro, né? Casinha de cachorro lá, seu dog lá, seu petzinho. E você faz algumas perguntas aí. O que é preciso, né, para fazer essa casa? É difícil construir uma casinha de cachorro? Você sabe construir? Precisa seguir um modelo, né? Mesmo que você ainda possa achar isso um pouco difícil, tem pessoas que podem achar, né? Mas você vai conseguir. O que você precisa? No modelo do lado aí, nós temos aí, ela é feita de madeira, né? Você precisa de madeira, pregos, alguma coisa do tipo. Para ela ficar bonitinha desse jeito, é claro que você vai seguir aí vários passos. É difícil de construir? Em relação a outras situações, não. Você sabe construir? Se você não sabe, tem que mandar alguém fazer, né? Precisa seguir um modelo? Talvez. Então tem que
Tem esses questionamentos. Então o que a gente pode responder é o seguinte: para fazer uma casinha de cachorro, ela é eu acredito que seja uma situação mais simples em relação a, por exemplo, uma casa de verdade. E eu acho que todo mundo concorda comigo. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, uma casa, né? Uma casa. Imagina aí, a complexidade aumentou, não foi? Aí aqui já é um pouco mais diferente. O que que eu preciso para construir? É difícil construir? Precisa seguir um modelo? Tem dinheiro para essa construção? Quanto tempo levará para concluí-la? Eu sei construir uma casa? Se eu sei construir, será preciso de pessoas para ajudar na construção? Então aqui o problema aumentou, né? Não é mais uma casa de cachorro, nós precisamos de muitas outras coisas aqui, né, para construir. A dificuldade vai estar relacionada à questão dos profissionais, quantas pessoas eu vou precisar para fazer? Será que eu consigo fazer só? Será que eu preciso seguir um modelo? Com certeza. Quando se trata de casa, todo mundo quer um modelo, né, bonitinho lá da sua forma, que você deseja ou que está dentro dos quê? Do seu, das suas condições financeiras. Então você tem que ver quanto dinheiro você tem para seguir, por exemplo, o modelo, tamanho, espaço, quanto tempo levará para construir, vai depender também de dinheiro, né? Se você souber aí, por exemplo, construir uma casa, será que você sabe construir uma casa? Raramente o próprio dono faz sua casa, geralmente contrata pessoas para isso. E se eu sei construir, né, será preciso de pessoas para ajudar na construção? Com certeza, você não vai conseguir fazer sozinho. Então muda. Aqui, nesse caso, já tem que levar um modelo, mesmo de forma simples. Nós sabemos que tem pessoas que conseguem fazer sua casa aí, de pouquinho em pouquinho, mas conseguem, né? E agora imagine, por exemplo, construir um edifício. Imaginamos aqui que são várias pessoas envolvidas, né? Nesse caso, tem que construir o quê? Tem que contratar o quê? Uma empresa. Essa empresa tem o quê? Tem engenheiros, essa empresa tem operários, essa empresa tem um setor de recursos humanos, tem todo um conjunto de pessoas envolvidas para tratar de diversos assuntos relacionados à questão do prédio, né? A questão de engenharia, a parte elétrica, a parte hidráulica. Quais são os modelos que precisa? Vai ter modelo? Com certeza, tem que seguir um modelo. É uma estrutura arquitetônica, né? Existe uma forma mais rápida? Pode existir, mas de fato, só em construir um prédio já demora. Então é uma certeza. Existe uma forma barata? Existe, só que tem que diminuir o quê? O tamanho, a capacidade, né? Os materiais, a qualidade. Quantas pessoas serão necessárias? Quem vai determinar é a empresa. E os recursos são vários. O primeiro é a questão do dinheiro. Quanto eu vou ter que desembolsar e etc. Então nós observamos que a casinha do cachorro era bem simples para fazer em relação à casa difícil, né? Acho que você já percebeu isso. A casa dificultou um pouquinho. Agora um edifício, um prédio ou qualquer outra obra, nós sabemos que é algo bem, né, gigantesco, bem complexo. Então essa complexidade faz com que ele precisa de uma empresa, de pessoas envolvidas, né, experientes naquilo que fazem, profissionais que vão entregar esse produto aí, esse serviço de qualidade, né, dentro do prazo. Então, da mesma forma que para construir uma casinha de cachorro não precisa de muito planejamento, pois é uma tarefa simples. Assim também acontece com a construção de sistemas. Quando o sistema de software é simples, não é preciso de fato seguir um modelo, mas dependendo do nível de complexidade do sistema, é preciso de modelos específicos para a sua construção, como também de mais pessoas envolvidas e recursos disponíveis, tempos e etc.
Então, pensando nesses questionamentos que nós fizemos, né, no que nós vimos anteriormente, então há algumas razões, motivos, porquês em utilizar modelos na construção de software, de sistemas, né? Então, primeiro é a ideia de gerenciamento de complexidade. Se for algo gigante, esse modelo vai te ajudar a questão a gerenciar essa complexidade. Nós já falamos o que é essa complexidade está relacionado ao tamanho do sistema, né? Quanto mais partes, quanto maior for o sistema, mais complexo ele será. E esse gerenciamento vai facilitar quando existe aí uma modelagem. A modelagem também ela vai ajudar na questão da comunicação das pessoas envolvidas, todas as pessoas, tanto o cliente, né, que contrata a empresa, os profissionais da empresa que vai desenvolver, como também os profissionais lá daquela empresa do cliente que foi contratado. A redução dos custos no desenvolvimento. Quando é uma coisa planejada, organizada, segue um modelo, segue um padrão, atendem a critérios de qualidade, essa redução dos custos no desenvolvimento será interessante. E também a previsão do comportamento futuro dos sistemas. Então, a ideia de modelagem ela vai facilitar, por exemplo, o que vai acontecer. Esse programa, esse sistema foi criado, ele pode crescer? Então, essas modelagens elas podem facilitar, ajudar nesse sentido. Então, pessoal, é isso. Finalizamos nossa aula. Na próxima aula, iremos falar dos tipos de modelagem, a diferença, né, entre modelagens e modelos, e é isso. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Caso tenha alguma atividade na plataforma, responda. Valeu.